Bom, e você é um grande conhecedor e defensor da história de Santos Dumont. Sim, Né? sim. Onde que nasceu essa paixão aí? Olha, por incrível que pareça, nasceu no Smithsonian, que é um museu americano. E eu fui lá com um turista, sabe aquele turista de bermuda, meia até o joelho, aquela coisa assim, tem, com a mochilinha nas costas. E eu estava lá no Smithsonian, que é um museu, para quem não sabe, um museu aeroespacial americano. E eu sempre elogio que o americano realmente, eles têm uma organização, uma limpeza, eles fazem a coisa direita, né? Quando se trata de museus. Então, eu estava ali no meu parque de diversões, né? Acompanhando lá, nossa, aqui Apollo aqui, né? O primeiro avião dos Wright está aqui, não sei o quê, mas cadê o de Dumont? E aí eu percebi que o Dumont estava renegado lá no museu, né? Ele estava esquecido. O que tinha era um brinquedo, assim, era um modelo. E para mim aquilo lá, falei, como assim? Peraí, Santos Dumont teve uma relevância muito maior que eu saiba. E aí eu adquiri um livro biográfico de Santos Dumont em que ele comenta uma certa mágoa, né? Que ele fala assim, pô, eu fiz isso tudo na frente de testemunhas, de comitês científicos, não sei o quê, e quem leva os créditos é o outro que ficou em segredo, como assim? E eu quis me aprofundar nessa história. E aí foi interessante que eu fui conhecendo e me envolvendo, como tudo que eu faço, eu realmente me aprofundo mesmo, né? Então eu tive acesso a documentos da época dos acontecimentos e eu descobri uma coisa que é meio omitida nesses Wikipédias da vida, né? Então, que os irmãos Wright, eles não fizeram um voo em 1903. Eles disseram que fizeram. Até aí, dizer que faz é uma coisa, mostrar é outra totalmente diferente. E eu percebi que eles conduziram a história deles, dizendo que eles eram os pioneiros, sem mostrar para a imprensa, sem mostrar para pesquisadores da época, os cientistas da época, os comitês aeronáuticos que já existiam, já estavam... E existiam outros aeronautas, depois de Dumont, que foram progredindo nesse universo da aviação, e os Wright apareceram bem tardiamente em relação a todos esses profissionais. E aí só levantou a mão e falou, eu fiz. Só levantou e disse assim, ó, eu fiz antes de todos vocês. Então, quando eles mostraram, já não tinha mais a novidade. E aí eu prefiro embarcar na visão de quem estava na época dos acontecimentos, e Dumont, que era o grande protagonista. Porque quando ele voou, os jornais publicaram que um brasileiro tinha sido pioneiro no mais pesado que o ar. Os jornais, foi homologado o voo dele como o primeiro voo do mundo, e tudo isso se perdeu, Edio. Então hoje, quando você joga num chat GPT, quem fez o primeiro voo do mundo, tá lá, irmãos Wright. Mas baseado no quê? Baseado que eles disseram que fizeram o voo e mandaram um telegrama pro pai deles dizendo que fez o voo. Nem a foto de 1903, que eles dizem que aquela foi a foto do primeiro voo deles, nem aquela foto apareceu na imprensa na época. Então é uma história que, para mim, é só uma narrativa. E então eu defendo essa corrente, porque eu passei a ver outros youtubers até de gabarito na área da aviação, falando o contrário, defendendo os irmãos Wright. Eu falei, alguém tem que levantar essa bandeira aqui. E foi legal, porque quanto mais eu me envolvia e mais me aprofundava nisso, eu fui conhecendo biógrafos dos Wright, e eu passei a me corresponder, e via que eles não tinham respostas a determinadas questões minhas. Né? Eu falava, por exemplo, cadê o motor do Flyer de 1903? Ninguém sabe. Eu falei, pô, se ninguém sabe, pô, como assim, né? Tudo é secreto, tudo ninguém sabe, tudo ninguém viu, não tinha testemunho. Então eu comecei a bater nessa tecla e defender Santos Dumont, nosso mineiro, nosso herói nacional aqui, como um grande precursor, que eu acho que é o que ele merece. E tudo isso com uma chancela aí do governo dos Estados Unidos, né? De se apropriar dessa história, né? Então, eu vejo assim que o americano, ele tem esse poder de marketing. É mais ou menos hoje. Eu estou acompanhando bem atentamente a guerra na Ucrânia. E aí eu assisto lá o The Sun, que é um jornal americano. Aí no The Sun eles mostram imagens, né? Tanque russo bombardeado. Sistema de míssil russo bombardeado. Não sei o que, bombardeado. Tudo assim, só mostra a Ucrânia vencendo. Eu falei,
Mas se a Ucrânia está vencendo assim, por que que eles não conseguem reconquistar os territórios, né? E aí, quando você vai para a TV russa, você vai ver completamente o oposto. Então, são versões, são narrativas, e a gente tem que entender o que parece mais sensato, mais óbvio, né? Jogar um pouco de bom senso, porque às vezes a imprensa americana, ela tem esse poder de uma narrativa com credibilidade, como referência, eles dominam tudo. Então, se deixar, o que eu falo, vão roubar o pioneirismo de Dumont, eu não quero. Eu acho que eles têm grandes heróis, mas aqui ninguém tasca, mais ou menos assim, né? Que eu penso.